Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esta é a nossa sexta videoaula. Como sempre, em algum ponto da apresentação, eu indicarei uma questão que deverá ser respondida e encaminhada no prazo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, então estávamos discutindo os precursores da teoria da utilidade. Vimos dois precursores, os precursores da Revolução Marginalista, na verdade, né? E os dois pilares fundamentais da Revolução Marginalista é o uso da matemática ou de técnicas marginalistas e a economia subjetiva ou o uso do conceito de utilidade na análise econômica. Nós vimos dois precursores, um francês e um alemão, né, Cournot e Fontine, que são precursores, na verdade, do marginalismo, do emprego da matemática na economia, que não desenvolveram tanto o conceito de utilidade na economia. O que nós vamos ver agora, ainda analisando precursores da Revolução Marginalista, são esses dois autores que aparecem aí na foto, que são precursores da teoria da utilidade, do conceito da utilidade na economia. Também utilizam bastante a matemática, a álgebra, a geometria, etc., mas introduzem, articulam com essa ferramenta matemática o conceito de utilidade. Novamente, um par de um francês e um alemão. O francês que vocês estão vendo é Jules Dupuy e o alemão é o Hermann Gossen, temas desta videoaula. Mas antes de entrar nesses dois precursores, vou falar um pouco da história do conceito de utilidade, que é o tema central desta aula. Tá? Os dois autores anteriores, os dois precursores anteriores, né, da última videoaula, o Cournot e Fontine, destacam-se mais pela adoção da técnica marginalista ou matemática na solução de problemas econômicos particulares. Eles não incorporaram, de fato, a noção de utilidade, não propuseram uma teoria subjetiva do valor em oposição aos clássicos. Tá? E a gente sabe que o subjetivismo, né, na teoria do valor, em outros aspectos da análise, é um dos pilares da Revolução Marginalista. A ideia de que o valor depende da avaliação humana do bem remete à antiguidade. Isso já está lá em Aristóteles, né? Isso foi plenamente articulado, né, por autores escolásticos medievais, Tomás de Aquino e os seus seguidores, né? Tomás de Aquino desenvolve o conceito de indigência, que leva em conta as necessidades, leva em conta a escassez e as necessidades. E aí tem uma série de desenvolvimentos que a gente vê no curso de História do Pensamento Econômico 1, até chegar às ideias de Geraldo Odones, que tentou conciliar a abordagem subjetivista, né, de Tomás de Aquino com a abordagem mais objetivista, né, que tenta conciliar o trabalho e a utilidade como fundamentos do valor. Tá? Então já tem um amplo legado, são séculos de análise, não tem nenhuma novidade com relação ao uso da utilidade. No entanto, esses precursores e a Revolução Marginalista vai desenvolver técnicas matemáticas para se empregar a noção de utilidade e vai oferecer uma distinção mais clara entre utilidade total e utilidade marginal, ou seja, o emprego do marginalismo no conceito de utilidade, que foi um aspecto muito importante dessa revolução e que já está presente nesses precursores. Então, desde tempos antigos, se encontra ao menos esboços do reconhecimento dos determinantes subjetivos e psicológicos dos preços. O próprio Aristóteles, né, séculos antes de Cristo, que expõe os critérios de justiça comutativa, principalmente na obra Ética a Nicômaco, né? Nessa obra ele fala que se deve levar em conta as necessidades humanas para determinar o preço justo de troca, o valor justo de troca. Tá? Para definir os parâmetros que definem a chamada troca justa. Tá? No entanto, toda a tradição da economia clássica, né, essa tradição inglesa do século XIX, né, não dá muita importância para o aspecto subjetivo dos preços. Pelo contrário, né, eles fundamentam a análise dos preços na teoria objetiva do valor ou na ideia de que o valor depende dos custos de produção e trabalho. Né? O trabalho seria o determinante fundamental do valor. Inclusive, isso vai ser desenvolvido por Karl Marx depois, tá? Como um dos últimos grandes pensadores da tradição clássica. Tá? O Malthus dizia que não é bem o valor, que tem que levar em conta a demanda, o reflexo do valor no mercado, a interação do valor com
a utilidade. Então, Malthus foge um pouco desse unilateralismo que está presente na maioria dos autores clássicos, que só veem o lado da oferta, que não dão o tratamento devido à utilidade, à importância do bem para o consumidor, ou seja, o lado da demanda. Não quer dizer que os clássicos desconheçam totalmente o conceito de utilidade, né? A ideia, né, da necessidade que o consumidor tem do bem, a ideia de que essa necessidade pode ser mais importante ou menos importante, né? Que o bem atende a essa necessidade com diferentes graus de satisfação, eles não são totalmente alheios a esse conceito. No entanto, a palavra, no vocábulo, né, da economia clássica inglesa, tem mais a ver com a capacidade do bem de satisfazer os desejos, é mais uma propriedade do bem do que a descrição de um processo psicológico que ocorre no agente consumidor. Tá? A utilidade não é tanto uma medida subjetiva de satisfação ou da necessidade, mas é uma propriedade do bem para os clássicos. Tá? Dos clássicos, além de Malthus, mas que não avançou muito, quem mais desenvolveu a teoria da utilidade foi um francês clássico, né, chamado Jean-Baptiste Say, que nós já vimos. Né? No entanto, a utilidade não aparece, mesmo nos clássicos, mesmo em Say, como sendo uma causa fundamental do valor. Ela aparece mais como um pré-requisito para que a coisa tenha valor, como diz o Ricardo, né? Davi Ricardo dizia, o bem que não tem utilidade não tem valor, mas uma vez tendo utilidade, o valor é determinado por esta outra causa. E aí ele olha o trabalho incorporado e não a utilidade como determinante do valor. Então a utilidade nos clássicos aparece mais como um pré-requisito para a existência do valor e não uma causa do valor. Inclusive, os clássicos trabalhavam com o paradoxo do valor, né, e se sentiam embaraçados diante desse paradoxo, né, que levava a eles tratarem mais o valor de troca e desconsiderarem o valor de uso. Né? Por exemplo, o Smith fala da água que o diamante. A água é mais útil para a satisfação das nossas necessidades do que o diamante. Mas o valor de troca do diamante é muito maior do que o valor de troca da água. Então ele fala, então o fundamento do valor não pode estar não pode estar no valor de uso, porque coisas que têm muito valor de uso têm pouco valor ou valor de troca. Tá? Então ele vai dizer, olha, a teoria econômica tem que examinar o valor de troca e não o valor de uso. Então, ao desconsiderar o valor de uso, eles também rebaixam a importância da utilidade na determinação do valor. Tá? É uma solução simplista, esse paradoxo de fato ele não existe, tá? É simplesmente a incapacidade dos clássicos de separar a utilidade total do bem e a utilidade marginal e de desenvolverem ferramentas teóricas para lidar com a utilidade marginal. Então é um equívoco dos clássicos. Né? Esse paradoxo, em boa medida, é uma falácia. Tá? Porque, de fato, coisas que possuem muito valor de troca têm muito valor de uso também. Mas não é o valor de uso da coisa como em si, é o valor de uso da porção da coisa. Né? Certo? A água tem pouco valor, porque a água é fundamental para a vida, ela é super importante, mas um copo d'água, numa situação que se obtém água facilmente, em que a maioria dos indivíduos já está com a sede, com a necessidade da sede atendida, um copo de água tem também pouco valor de uso, além de pouco valor de troca. Um diamante, que é um bem absolutamente raro e que tem muitos usos interessantes, né, em função da escassez dele, acaba tendo valor de uso também. Então é falso dizer que o diamante tem pouco valor de uso. Tá? Ele tem muito valor de uso e muito valor de troca. Então não há esse paradoxo. Isso é falso. Smith se debruçou nesse valor, né? Procurou resolvê-lo, né? Tá certo? Ele não tem um pleno domínio dos conceitos, especialmente da diferença entre o total e o marginal. Tá? É meio equivocada, né? A distinção que ele faz entre valor de uso e valor de troca. Tá? Ele tem dificuldade de lidar com esses conceitos. Tá? De fato, dizer que o valor de troca excede o valor de uso, né, isso não é bem assim, não tem muito sentido colocar dessa forma. Exatamente porque Smith não possui os conceitos de utilidade marginal, ele não examina a variável na margem e também não olha a renda. Né? Tá? A renda, né, que possibilita comparar quantidades heterogêneas de bens. Né? É interessante que haja a expressão monetária, ou seja, o quanto cada bem participa da renda do indivíduo, do orçamento do indivíduo, para que se possa comparar os bens entre si. Tá? Porque a comparação direta, física, entre bens fisicamente diferentes é complicado. Você compara em termos
da expressão monetária deles. Tá? Smith diz: a razão dos valores e das mercadorias não coincide com a razão entre suas utilidades totais. Isso é correto. Na verdade, depende das utilidades marginais. Né? Ele percebeu que não era utilidade total. Tudo bem, esse raciocínio está correto, tá? Mas assim, não distingue utilidade total, utilidade marginal e compara, né, diretamente unidades heterogêneas de água e diamante, de unidades heterogêneas entre si, porque cada porção da água tem uma importância diferente, tá? E compara coisas fisicamente distintas como água e diamante. Então, não introduz utilidade marginal, não analisa a expressão monetária dessas coisas. Então, realmente, isso é uma tremenda confusão. Tá? Além disso, ele faz uma condenação moral. Como uma coisa que tem muito valor de uso pode ter pouco valor de troca. Tem uma espécie de diatribe moral. Tá? Ele está condenando isso como sendo algo injusto. Tá? Ou seja, os clássicos, Adam Smith e depois os clássicos do século XIX, estão muito longe de entender o processo de formação de preços, né, nos mercados, e entender a relação dos preços com a utilidade e com o processo marginalista, né, que opera nesses fenômenos. Vamos a outro autor que pode ser considerado como um precursor do conceito de utilidade, né, o filósofo moral Jeremy Bentham. Não é um economista, é um filósofo moral. É um autor de transição entre o século XVIII e o século XIX. Ele nasceu em 1748 e faleceu em 1832. Tá? Faleceu, portanto, no século XIX. Veja, ele já usa a técnica de maximização de utilidade, o conceito de utilidade, tá? E distingue a relação entre utilidade total e utilidade marginal, mas isso não resolvendo problemas de economia, mas problemas de filosofia moral. Ele não está preocupado com a importância do bem econômico, ele está preocupado em quantificar e comparar o bem moral, tá? Mais a bondade do que o bem econômico. Tá? Mais a medida da bondade do que a medida da satisfação de necessidade no bem econômico. Tá? Mas ao trabalhar com o bem no sentido moral, ele consegue chegar à distinção clara entre a utilidade total, tá, e a utilidade marginal. Tá? Então ele já tem implícito no raciocínio moral, em filosofia moral dele, tá, a distinção entre utilidade total e utilidade moral, mas utilidade aí é o bem moral, não é o bem econômico. Não é a importância da necessidade do bem econômico, mas é a medida, tá, da felicidade, digamos assim, tá, associada à ideia de bem moral. Em 1788, né, na introdução da sua obra, né, Os Princípios da Moral e da Legislação, ele escreve: a quantidade de felicidade produzida por uma partícula de riqueza, cada qual de mesma magnitude, será menor a cada nova partícula. Então ele está enunciando na sua obra Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, simplesmente a ideia da utilidade marginal decrescente. Claramente tem um raciocínio marginalista aí expresso por Bentham. Então Bentham explora o princípio da utilidade decrescente da riqueza, abordando questões de filosofia moral, em que ele distingue claramente o significado para o consumidor de unidades fisicamente similares. Então se estende essa análise, né, da felicidade moral para, digamos assim, para o nível de satisfação dos consumidores. Tá? E chega, quer dizer, a análise dele, né, se estende facilmente para o conceito de utilidade marginal na economia. Tá? Mas lembrando sempre, o Bentham aplica a abordagem da utilidade no campo da ética. Tá? Inclusive, muitos economistas clássicos eram seguidores de Bentham. Quer dizer, aderiam digamos assim, a filosofia moral de Bentham, né? A descrição de Bentham, né? Ao sistema moral de Bentham, eles seguiam, mas não incorporaram na análise microeconômica deles, na análise do problema do consumidor, a distinção entre utilidade total e utilidade marginal, que Bentham tinha claramente feito no campo da ética. Tá? Então isso não foi aplicado na economia. Não foi tentado nem em pessoas que eram claramente utilitaristas, como o pai do John Stuart Mill, o James Mill. Nem o James Mill fez isso. E nem o Ricardo, que era amigo de Bentham. Tá? Mas, na verdade, Ricardo, né, que era um cara pragmático, ele tinha pouca propensão à filosofia. Tá? Ele não incorpora as noções éticas
de utilidade em seus escritos econômicos, né? E Ricardo não dominava, de fato, o conceito de utilidade marginal, embora fosse um seguidor de Jeremy Bentham. Na França, quem mais desenvolveu, né, a técnica da utilidade marginal foi o Jean-Baptiste Say, tá? Que de fato deu à utilidade um papel mais destacado na análise econômica, desenvolveu algumas técnicas, né, de análise de preço pela utilidade, mas não foi muito longe nisso. Ele não chegou, por exemplo, aos princípios equimarginais da condição de equilíbrio do consumidor. Então, eu queria que o aluno ou o ouvinte, né, dessas videoaulas distinguisse claramente, tá, a noção ética de utilidade e o uso do conceito da teoria o conceito de utilidade marginal na teoria econômica do valor. Então é importante separar essas duas coisas. Mas temos a aplicação do marginalismo na utilidade, que tornou o conceito realmente útil para a análise econômica, né? Aí chegamos à plena solução do falso paradoxo do valor, tá? Integrando a oferta com o lado da demanda, olhando o comportamento da variável na margem, introduzindo o antigo conceito de utilidade, com a distinção utilidade total e utilidade marginal. O valor de uso, na verdade, relaciona-se com a utilidade total de um estoque de bens previamente possuído. O valor de troca refere-se aos acréscimos nessa utilidade, tá? Então, a medida do preço é a utilidade da porção, a utilidade dos acréscimos. É na análise da utilidade dos acréscimos que se chega ao valor de troca, tá? E, portanto, não há esse paradoxo, tá? Os marginalistas, ou os economistas que empregaram a técnica marginalista, chegaram a uma solução que esclareceu completamente a relação entre o valor de uso e o valor de troca, tá? Mas isso se deu muito lentamente, né, ao longo das décadas, né, somando-se o trabalho de diferentes autores, tá? Não foi de uma hora para outra que se chegou à plena compreensão desse processo. Uma outra contribuição, né, na análise do valor, e que distingue claramente a utilidade total, a utilidade marginal, né, chega inclusive a uma compreensão muito clara de como que deveriam ser, digamos assim, essas curvas de utilidade, né, é o matemático Bernoulli, lá atrás. Eu estou me referindo nem ao século XIX, ao século XVIII, ao começo do século XVIII. Tá? Talvez isso represente a primeira aplicação técnica, né, do conceito de utilidade marginal e a ideia de utilidade marginal decrescente, né, o fato de que a utilidade na margem, na sucessão de consumos, quando se consome, por exemplo, uma sequência de copos d'água, o último copo d'água gera um acréscimo de satisfação muito menor do que o primeiro copo d'água. Então, é a ideia da utilidade marginal, a utilidade da porção, vai ficando cada vez menor. O primeiro emprego dessa noção, utilizando uma técnica matemática, se deu na solução de um problema matemático e estatístico, tá? Atacado pelo grande matemático Daniel Bernoulli, em 1738. É a solução do chamado paradoxo de São Petersburgo, que é muito analisado em cursos de introdução à economia financeira, finanças, tá? O Bernoulli ele vai dizer, olha, a utilidade resultante de qualquer pequeno incremento na riqueza será inversamente proporcional à quantidade de bens previamente possuídos. Se o estoque é maior, a utilidade marginal é menor. O que ele está dizendo é que a utilidade marginal é decrescente. É a chamada, isso vai se tornar conhecido depois, veremos ainda nessa videoaula, como primeira lei de Gossen, tá? Que é simplesmente o princípio da utilidade marginal decrescente. Mas vamos ao paradoxo de Bernoulli, né? Vamos expor cuidadosamente esse paradoxo, que ele é muito interessante. É um paradoxo que surge no contexto da teoria da probabilidade. Ele imagina o seguinte jogo, tá? É o jogo de São Petersburgo, né? Quanto alguém estaria disposto a pagar para disputar um jogo de lançamentos de moeda se ganhasse R$2, digamos assim, para a ocorrência cara na primeira jogada, R$4 quando ocorre a cara na segunda jogada, 8 se o terceiro lançamento desse cara, ou seja, se fosse coroa, coroa e cara, ele vai ganhar R$8. E assim por diante. Então, se for coroa, coroa, coroa novamente e depois cara, aí ele vai ter R$16, ou seja, uma progressão geométrica de razão 2. Tá? Ou seja, paga-se 2 elevado a n, onde n é o número da jogada, quando a ocorrência cara ocorre na enésima jogada. Então, esse é o jogo e esse é o prêmio
do jogo, o prêmio pago por essa loteria, digamos assim, esse jogo de moeda, essa loteria disputada em moedas. Ok. A questão é o seguinte, né? Quanto que o indivíduo estaria disposto a pagar para participar desse jogo? É isso que vai analisar, isso que parece paradoxal. Veja só, em cada jogada, a probabilidade é de 50% de ocorrência de cara ou coroa, certo? Supondo uma moeda não viciada, obviamente. Multiplicando a probabilidade de cada jogada na sequência pelo ganho, né? O retorno esperado é sempre 1, né? Olha só, na primeira jogada, a probabilidade é meio, ganha 2. Meio vezes 2 é 1. Na segunda jogada, a probabilidade é 0,25. Por que 0,25? Porque eu preciso ter um meio, que é da coroa na primeira, e o meio para dar cara. Então é meio vezes meio, que é 0,25. Mas o prêmio é 4. Então, se eu multiplicando a probabilidade pelo prêmio, dá sempre 1. Né? Se há N possíveis jogadas, né, fazendo a somatória de todos esses retornos esperados, digamos assim, né, essa somatória é a somatória de 2 elevado a menos N, né, que é a probabilidade, vezes o prêmio, que é 2 elevado a N. Então, isso aí é uma somatória de uns. Né? Então, é uma somatória infinita de uns. Uma somatória infinita de uns é um número infinito, é um valor infinitamente grande, já que o N, né, o número de termos nessa somatória, pode crescer de modo ilimitado. Ora, se essa somatória é infinita, ou seja, se essa somatória traduz o ganho esperado, tá certo? Então, o jogador deveria pagar qualquer coisa, né? Qualquer valor para participar, qualquer preço para participar desse jogo. Né? Mas na prática, né, poucas pessoas estariam dispostas a pagar um preço muito elevado para participar desse jogo. Porque note, um simples cara no lançamento inicial poria tudo a perder, né? Tudo que ultrapassa R$2, que é o que ele ganha no lançamento inicial quando o cara, ele perde. Então, se ele pagar R$1.000, então ele perdeu tudo no primeiro lançamento. Então ele tem uma probabilidade de 50% de perder tudo já no próximo lançamento. Então por que ele vai pagar R$1.000 e pagar R$1 milhão para participar desse jogo? Parece uma loucura, não é verdade? Bem, temos então um paradoxo. E aí Bernoulli vai se debruçar sobre ele, e aí ele vai ter uma ideia que representou um grande avanço, né, na microeconomia com incerteza ou no mundo da teoria das finanças. Que é assim, ó. Ele vai dizer o seguinte, olha, a decisão de pagar ou não para participar do jogo, né, de pagar o preço do jogo, não depende desse ganho esperado. Tá? Depende de uma comparação da utilidade. É uma comparação entre a utilidade da riqueza esperada e a utilidade do próprio preço do jogo. A utilidade da moeda paga para participar do jogo, a utilidade do preço e a utilidade da riqueza esperada. E o que é essa utilidade da riqueza esperada? É a somatória do produto da utilidade do ganho pela probabilidade em cada lançamento. Tá? Então, é a probabilidade de se ter uma utilidade. Então, é a utilidade do ganho, mas como o ganho não é certo, né? O ganho é probabilístico, tá certo? Então, você multiplica a probabilidade pelo ganho, tá? Que é o chamado ganho esperado, a chamada utilidade esperada, ou utilidade do ganho esperado. Então, utilidade esperada. Então, na verdade, ao invés de calcular ganho esperado, tem que se calcular a utilidade esperada. Tá? Ok? Ou a utilidade do ganho esperado. Tá? Então, eu tenho que multiplicar 2 elevado a menos n, não por 2n, mas pela utilidade de 2n. Tá? Que aí não vai dar infinito, porque 2 elevado a menos n vezes 2 elevado a n é uma somatória de uns que dá infinito, é verdade. Mas se for o produto pela utilidade, aí vai depender do formato dessa utilidade. Aí, onde está a demonstração do Bernoulli? O salto que Bernoulli dá. Vai ser o seguinte, que essa somatória se torna finita, mesmo com n tendendo a infinito, se a função utilidade for do tipo que apresenta utilidade marginal decrescente, ou seja, se a inclinação da função utilidade for decrescente. A inclinação é a utilidade marginal. Aí ele enuncia a necessidade de você ter a hipótese da utilidade marginal decrescente para que o preço, preço para participar do jogo seja finito, para que o indivíduo esteja disposto a pagar um certo preço para participar do jogo. Tá? E aí ele vai calcular qual o preço que o indivíduo pagaria para participar, por exemplo, desse jogo de São Petersburgo. Tá?
Então, aí que Bernoulli chega à ideia, né, que nós já citamos anteriormente, numa passagem, que Bernoulli enuncia claramente, né, a ideia ou o princípio da utilidade marginal decrescente. Tá? Porque essa somatória de fato é finita, dada a utilidade marginal decrescente, portanto a decisão de pagar ou não para participar do jogo só depende de se comparar a utilidade esperada com a utilidade do dinheiro despendido. Tá? Olha, usando a moderna teoria da escolha com risco, né, chega-se à conclusão de que qualquer função de utilidade côncava, ou seja, associada à utilidade marginal decrescente, a utilidade esperada se torna finita. E aí eu vou dar um exemplo numérico que eu extraí de um livro de finanças, né, para a função de utilidade logarítmica, que é uma das mais tradicionais. Né. Aí eu tenho, né, essa utilidade esperada é a somatória de I de 2 elevado a menos N vezes o log de 2 elevado a N. Quanto que dá essa somatória? Vejamos, portanto, o valor dessa somatória. Então temos a somatória em I de 2 elevado a menos N vezes o log de 2 elevado a N. Então estamos supondo que a função utilidade é simplesmente o log. Você sabe, né? É uma função crescente, mas que vai ficando cada vez mais suave, que se aproxima da horizontal. É uma função certamente côncava. Né? Então vamos lá. Então, essa somatória, a primeira coisa que eu farei é colocar o 2 elevado a menos n no denominador, como 2n. Depois, olha, log de 2 elevado a n é n vezes log de 2. Log de 2 é uma constante, posso tirar da somatória. Então, é log de 2, somatória em i de n sobre 2 elevado a n. E o que é essa somatória? Né? Como é que a gente pode resolver essa somatória? Então, vamos escrever explicitamente, né? Fazendo n de 1, 2, então fica n1, meio, N2, 2 quartos, N3, 3 oitavos, e assim por diante, N4, 4 16avos, né, que é 2 elevado a 4, e assim por diante. Eu vou chamar essa somatória toda, né, de x. E agora eu vou decompor esse x, eu vou fazer assim, eu vou gerar uma série, mantendo sempre no numerador 1. Então, vou fixar o numerador em 1 e vou deixar o mesmo denominador da série original. Da série do x. Então fica meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16avos, mais e assim por diante. Tá? E aí o que falta, né, eu vou completar ali do outro lado. Né? Então, na primeira entrada está ok, está igual, né? Na segunda é 2 quartos, mas eu pus só um quarto, então falta um quarto, né, para dar 2 quartos. Um quarto mais um quarto dá 2 quartos. Então, na segunda entrada, faltou um quarto, eu coloquei ali do lado. Na outra, é 1 oitavo, mas como na expressão original do x é 3 oitavos, então falta 2 oitavos. Eu ponho lá, a outra expressão falta 3, né, porque foi 1, era 4, falta 3, então fica 3 16avos e assim por diante. Então note, eu tenho duas expressões, duas somatórias, duas somas de termos entre parênteses. A primeira é uma PG de razão de termo inicial meio e razão meio. Facilmente você vê que a soma dessa PG dá 1. Né? Ok? A outra, essa série, é simplesmente meio vezes x, né? Porque se eu fizer meio vezes meio, dá 1 quarto, meio vezes 2 quartos, 2 oitavos, meio vezes 3 oitavos dá, né? Meio vezes 3 oitavos dá 3 16avos, que é 2 vezes 8, assim por diante. Então, o x, né, que é essa somatória que eu quero saber, né, é 1 mais meio de x. Né? Ou seja, meio de x é igual a 1, x igual a 2. Portanto, essa somatória original, né, 2 elevado a menos n vezes log de 2n, é simplesmente o quê? Como isso é log de 2 vezes a somatória. Como essa somatória dá 2, então é 2 log de 2. Tá? Log de 2 em torno de 0,301, então 2 log de 2 é 0,602. Pensando em termos como em reais, significa que esse jogo, olha só, gente, esse jogo que paga R$2 no primeiro lançamento, 4 no segundo, 8 no terceiro, 8 se tiver coroa cara. Na verdade, o preço de participação desse jogo, né, o valor do jogo, o valor da aposta, é de 60 centavos. Tá? Se ele ganhar R$2 no primeiro lançamento, então ele teve um lucro. Ele entrou com 60 centavos, né, ganhou R$2, tem um lucro de torno de R$1,40. Tá? Então, veja, o que o Bernoulli estimou é um preço, né, da aposta razoável, preço baixo, né, um preço baixo,
E aí as pessoas estão dispostas a pagar até esse preço para participar da aposta. Se o preço for maior que esse, as pessoas não estão dispostas a pagar para participar da aposta. Então depende muito do formato da função logaritmo, tá? E aí essa função log, vocês aprendem curso de finanças, tem certas características, isso é para indivíduo avessa a risco e assim por diante, tá bom? Muito bem. Então, em geral, funções de utilidade côncava indicam que o indivíduo apresenta aversão ao risco, tá? Que é o caso desse nosso indivíduo, por isso que ele paga só um preço muito baixo para participar desse jogo, ok? Então, a gente percebe que nos matemáticos, como Bernoulli, ou em outros pensadores, que não eram tão expressivos assim, mas e até em alguns economistas clássicos, né, já se tinha já se aventava o uso da matemática na economia. Nós vimos, dentre os precursores da Revolução Marginalista, que o Cournot e o Twining se destacam, né, pela adoção da técnica marginalista na solução de problemas econômicos bastante particulares. Mas eles não incorporaram a noção de utilidade, não propuseram uma teoria subjetiva do valor que pudesse concorrer com a teoria do valor-trabalho dos clássicos. E, de fato, a utilidade é um dos pilares do marginalismo, né? Então, falta analisar os precursores, os grandes precursores do marginalismo, que desenvolveram a análise da função utilidade, o conceito de utilidade marginal, e como essas noções poderiam ser empregadas na determinação do preço dos bens em economia. Bom, o Leon Walras vai se destacar na Revolução Marginalista, né? O próprio pai do Walras, né, em 1831, no começo do século XIX, aplicou a noção de utilidade a eventos econômicos, mesmo sem desenvolverem muito o princípio da utilidade marginal. E também um autor agora inglês, o Montfort Longfield, também já dominava a noção de utilidade marginal, tá? Mas ambos não desenvolveram muito esse conceito. A distinção entre utilidade total e utilidade marginal aparece também nos escritos de William Foster Lloyd, em 1933. Também aparece essa distinção em alguns trabalhos de Sênior, né, de Nassau Sênior, tá, em 1837, tá? Mas ele, como os demais, não faziam muito uso do conceito e não avançaram tanto na interpretação e na aplicação técnica do conceito. Tá? O Jules Dupuy, na França, o Gossen, na Alemanha, Dupuy em 44, o Gossen em 54, aí sim, são grandes precursores da noção de utilidade, né, desse pilar da Revolução Marginalista. Tá? Voltando para a Inglaterra, posso destacar Richard Jennings, né, que de fato chegou de modo independente ao conceito de utilidade e empregou na análise do consumidor. Tá? Então, Jennings, o inglês, poderia ser incluído também nesse rol. Mas nós vamos ficar novamente com o francês e o alemão. Então, temos Jules Dupuy e Gossen como os dois principais autores do restante dessa videoaula, como os precursores da noção de utilidade, um dos pilares da Revolução Marginalista. Outro precursor do conceito, William Edward Hare, que voltou a enunciar o princípio da utilidade marginal em 1864, tá? Uma década antes da Revolução Marginalista. Tá? Mas vamos destacar nessa videoaula Jules Dupuy e Hermann Gossen, que aplicaram o princípio da utilidade marginal diretamente na solução de problemas econômicos, tá? Que desenvolveram uma agenda um pouco mais ampla e avançaram no emprego da técnica. Tá? Ambos os autores não convenceram muito o público de sua época da importância de seus trabalhos. Tá? Eles foram reconhecidos póstumamente, principalmente o Gossen, que praticamente morreu desconhecido. Vamos recapitular a evolução do conceito de utilidade em economia. É um fato curioso, né? Ao longo do século XIX, o conceito de utilidade em economia e a sua aplicação em problemas econômicos, ele foi sendo articulado e proposto simultaneamente por pessoas que não tiveram nenhum conhecimento das contribuições similares dos seus contemporâneos, pessoas que não se conheciam, que viviam em lugares, em países diferentes. Tá? Eles trabalhavam, portanto, em diferentes ambientes, mas chegaram às mesmas conclusões. Ou eles foram levados simultaneamente à mesma descoberta. Trata-se, mais uma vez, do fenômeno da descoberta simultânea em ciência, que é muito comum na história da ciência.
tá? Estudando a física, estudando a teoria teorias do campo da biologia, da mineralogia, da química, se nota em muitos episódios um fenômeno em que se dá a descoberta simultânea de teorias muito próximas. Então, na evolução tem a teoria de Darwin e tem a teoria de Laplace ou de Wallace, tá? Que chegaram a conclusões muito parecidas com relação à teoria da evolução, tá? Então, você tem esse exemplo, né? Por exemplo, o cálculo diferencial ele foi desenvolvido simultaneamente, sem que um copiasse do outro, sem que eles tivessem conhecimento recíproco, por Isaac Newton e Leibniz. A teoria da evolução por Darwin e, como eu já falei, o Wallace. O princípio da conservação de energia aparece nos trabalhos de Mayer, Joule e Helmholtz, quase simultaneamente, sem que esses autores tivessem contato entre eles. A equação do movimento browniano foi descoberta por Louis Bachelier, no campo das finanças, né, examinando o preço dos ativos financeiros, e o Einstein descobriu isso analisando o movimento de um pólen, né, na superfície da água. E o Einstein também, inclusive, recebeu o Nobel de Economia por isso. O Einstein descobriu o movimento browniano na física e o Bachelier no preço dos ativos financeiros. Então, são exemplos bem conhecidos de descoberta simultânea em ciência. Será que essas descobertas simultâneas se trata de mera coincidência ou será possível identificar algum fator na história da ciência que tornaria o próximo passo no avanço da ciência relativamente previsível e certamente seria descoberto simultaneamente por diferentes autores independentes trabalhando no mesmo campo? Será que a descoberta simultânea ocorre porque o desenvolvimento da ciência ele é meio inexorável, digamos assim? Esse é um tema bastante estudado e debatido entre os historiadores da ciência e os historiadores das ideias. Mas estamos analisando um exemplo na economia, né? Será que havia algo que estava no ar no século XIX e que fatalmente iria convergir na direção do conceito de utilidade? A função de demanda estava incorporada como instrumento da análise econômica, né? Mas não se analisava muito o papel da demanda na determinação do preço, né? Pelo menos daquele preço de equilíbrio, no preço do equilíbrio intertemporal, né? É claro que eles sabiam que a demanda e a oferta são causas fundamentais da determinação do preço. Mas qual que seria o papel da demanda? A demanda seria ativa, seria passiva, ela seria fundamento do preço, causa do preço, ou seria simplesmente acidental? Tá? Sabia-se que a demanda tinha inclinação negativa, depois se descobriu bem de Giffen, né? Mas mas não se conhecia muito a relação entre efeito renda e efeito substituição. Então, muita coisa que se pensava da demanda era muito intuitivo e superficial. Tá? Com a descoberta e o emprego da teoria da utilidade marginal, se avançou muito no conhecimento da teoria do consumidor. Tá? Se encontrou o fundamento subjetivo dessa teoria, tá? Que a teoria era um pouco solta, tá? Era um pouco um empirismo um pouco superficial. Tá? Nem todos os autores conseguiram desenvolver esse ferramental da utilidade marginal de modo a aplicá-la na solução de problemas econômicos. Na solução de problemas econômicos não muito triviais, tá? De problemas econômicos mais ou menos difíceis e complexos. Muitos economistas do século XIX não aceitaram, tá, essa teoria, tá, porque achavam que ela não era muito útil no entendimento do fenômeno da demanda, achavam que já estava bom, que a análise que se tinha na época já seria suficiente, já se tinha uma compreensão suficiente da demanda. Eles não perceberam a importância de se ancorar a demanda num fundamento, né? Ancorar a demanda na utilidade. Como essa teoria possibilitaria uma compreensão muito mais ampla, muito mais complexa e técnica do fenômeno da demanda. Tá? Mas isso não era unânime, não era percebido assim por muitos autores do século XIX. O que levou a ciência econômica a caminhar em direção à teoria marginalista, né, ao uso da matemática na economia, a ênfase na variação marginal, na posição marginal da variável, não é uma tarefa simples para o historiador identificar por que a ciência econômica caminhou nessa direção. Mas, olha, são ideias que apareceram em vários autores independentes, né? Então, a gente pode dizer que não é um mero acaso, um mero acidente. Né?
Será que foram problemas internos à teoria clássica que conduziram naturalmente ao marginalismo? Né? Será que o passo na direção do marginalismo era muito perceptível no século XIX? Parece que não. Quer dizer, a economia clássica não dá a entender isso. Tá? Muita gente imaginava qual seria o rumo da economia depois da grande contribuição de Davi Ricardo, né? E as pessoas erraram muito com relação a isso. Tá? O conceito de utilidade marginal, de utilidade total, estava no ar, mas não aparecia no arcabouço dos clássicos. Né? Mas a gente pode pensar, mas não são conceitos tão básicos e importantes para a análise econômica, então eles deveriam aparecer em algum momento. Né? Então a gente pode imaginar que caminharia nessa direção fatalmente. Né? Mas, na época, no século XIX, principalmente na mente dos economistas clássicos, não parecia ser esse o caminho. Talvez outros caminhos seriam possíveis. Por exemplo, a generalização da análise marginal de Ricardo, que aplicou um certo marginalismo na teoria da renda da terra, porque a renda depende da diferença entre as fertilidades, né, da terra marginal e da terra inframarginal. Então já tem, digamos, um teor marginalista nessa teoria. Né? Então muita gente podia imaginar que essa explicação marginalista seria empregada na identificação do preço de vários outros fatores de produção, não apenas da terra. Tá? Outros imaginavam que a teoria do valor-trabalho ricardiana seria transformada numa análise insumo-produto, como feita por Vassili Leontiev, tem um pouco de algo nesse sentido no trabalho de Marx. Tá? Então haviam outros rumos que se podia imaginar para o desenvolvimento da teoria econômica, sem necessariamente desaguar no subjetivismo e no marginalismo. Pois é, o marginalismo tem a ver com o uso da matemática da economia. Tá? A matemática ela foi sendo aceita principalmente porque ela possibilitava resolver problemas práticos. Né? Tá? Problemas práticos que não eram enfrentados e resolvidos pela economia clássica. Por exemplo, cobrança de pedágios, como determinar o preço do pedágio, os preços de monopólio, os preços do serviço de transporte ferroviário, a passagem do trem, uma teoria de salários, que a gente viu que os clássicos não tinham uma boa teoria de salários. Então essas questões começaram a incomodar. E muitos pensadores, que nem eram economistas, eram de outras áreas, muitos vinham da ciência exata, começaram a perceber que essas questões iriam requerer, na solução delas, um tratamento matemático. Portanto, ao se apoiar na matemática, ao trazer a matemática para a economia, né, esses novos economistas eles ofereceram um caminho, né, de desenvolvimento para a economia, incorporando o marginalismo, né, análise das variáveis na margem, o uso do cálculo na análise econômica. Né? E não é à toa, né, que, dada a necessidade de se explicar esses problemas econômicos ou microeconômicos muito específicos, né, vários autores iriam se valer do instrumental matemático e utilizaram na solução de muitos problemas. É claro que o desenvolvimento da matemática facilitou também, né, a perspectiva subjetivista da economia. Quer dizer, a noção de utilidade ela foi redescoberta, já era bem conhecida, tá certo? Inclusive pelos clássicos, mas agora, com o uso das técnicas matemáticas associadas ao marginalismo, o conceito de utilidade se tornou mais útil, mais operacionalizável na economia. Os economistas passam a se preocupar em desenvolver uma teoria que explica a demanda do consumidor, tá? Com base no emprego dessas técnicas matemáticas e de uma noção básica, que é a utilidade, que iria, digamos assim, trazer esse aspecto psicológico, né, para a economia. Tá? Quer dizer, a natureza psicológica dos agentes, a psicologia dos agentes, né, o quanto que eles desejam, a importância da necessidade para eles, tudo isso ia ter um papel central na análise econômica, que não era bem assim em relação aos clássicos. Né? Eu posso dizer que nos clássicos, no máximo, os desejos dos agentes, as necessidades dele apareciam como uma variável endógena do modelo, não uma variável que era gerada pelo próprio funcionamento da economia, não era algo que comandava a economia, que a economia ficava a serviço das necessidades humanas. Né? As necessidades humanas é que ficavam submetidas ao funcionamento do sistema econômico, como a gente vê claramente em Marx. Tá? É claro que também no século XIX se tem o desenvolvimento da psicologia como ciência. Né? O behaviorismo, principalmente nos Estados Unidos, teve grande impulso, principalmente nos últimos séculos do século XIX, com aquelas várias experiências, né? Aqueles mecanismos de estímulo, né? Estímulo positivo, estímulo negativo, as experiências de Pavlov, né?
Skinner, teve um amplo espectro de desenvolvimento da psicologia comportamental nos Estados Unidos. Tá? Olha só, os historiadores das ideias já trabalharam diversos argumentos, né, no sentido de aproximar o desenvolvimento da economia do desenvolvimento das outras ciências. Né? Há aqueles que, como Fritjof Capra, associa o desenvolvimento da economia com o desenvolvimento da física newtoniana. Tem aqueles que aproximam a economia da biologia, a economia da psicologia. Então, mas certamente, né, essas explicações que tentam situar o desenvolvimento da economia pelas influências das outras ciências, elas são importantes, mas elas não são decisivas. Tá? Existe uma autonomia, uma lógica própria de desenvolvimento da economia. Esse tipo de tentativa de explicar por semelhança, por aproximação, deixa muito a desejar, mas é relevante. Deve ser incorporado aí nesse processo. Mas atualmente se reconhece que essas teses são meio exageradas. Tá? Por exemplo, os que acham que a influência da psicologia foi decisiva na revolução marginalista, no subjetivismo econômico, parece que não. Tá? Tem um trabalho do professor Coates que mostra que teve uma influência só durante um período relativamente curto, que depois a psicologia se afastou da economia, os economistas passaram a dar menos importância e não se importaram muito com a psicologia. Tá? Pelo contrário, né, muitos psicólogos norte-americanos foram críticos da teoria da utilidade marginal, da teoria da utilidade dos economistas, dizendo que a utilidade, o próprio conceito de utilidade empregado pelos novos economistas não tinha uma base empírica. Então, essas novas ideias em economia, elas não estavam tão alinhadas com os desenvolvimentos da psicologia. Tá? E outra coisa, os grandes teóricos da economia marginalista, eles não pretenderam uma incursão nos domínios da psicologia. Esses novos economistas, em geral, não se interessavam pelos avanços da psicologia. Tá? Olha, a simulação da teoria subjetiva do valor, ela foi lenta, gradual, e ocorreu com solavancos, enfrentando algumas dificuldades. Tá? Então, vamos aprofundar o desenvolvimento desse conceito, né? A noção de utilidade, o emprego na teoria do consumidor, basicamente nos baseando em duas contribuições muito importantes, a do francês Jules Dupuy e a do alemão Gossen, que são os precursores da teoria da utilidade, os precursores do marginalismo, porque eles também empregavam técnicas marginalistas, mas precursores da Revolução Marginalista, portanto, dentre os precursores foram os que mais avançaram na articulação da teoria da utilidade. Começando, portanto, com Jules Dupuy. Jules Dupuy, o nome completo dele, Arsène Jules Émile Dupuy, pelo próprio nome percebe-se um ator francês. Ele viveu totalmente no século XIX, nasceu em 1804, faleceu em 1866, era um engenheiro. Tá? Foi muito produtivo na década de 1844, onde aparece vários trabalhos, dentre eles o que é considerado o livro mais importante, o seu livro mais importante, que é o Sobre a Medida da Utilidade nos Trabalhos Públicos. A contribuição de Dupuy se concentrou no desenvolvimento dos fundamentos teóricos de uma economia do bem-estar, com aplicações em finanças públicas e em microeconomia. Nesse ponto da videoaula, vamos à questão. Qual o princípio que confere coesão à sociedade na visão de Gossen? Uma seta não poderia violar esse princípio, por quê? Então, é uma pergunta que diz respeito a Gossen, que é um autor que nós vamos examinar daqui a pouco nessa mesma videoaula. Então, Gossen é esse francês, né? Um engenheiro de formação que se consagrou na profissão, teve vários trabalhos premiados entre 1837 e 1848, trabalhos que envolviam o problema de transporte ferroviário, estudos sobre navegação fluvial e marítima, estudos sobre sistemas de águas municipais, a distribuição da água, a cobrança dessa água. Tá? Inclusive, ele se envolveu diretamente com esses problemas porque ele atuou na prefeitura de Paris. Tá? Ele era um engenheiro, mas abraçou a economia como uma espécie de um hobby, como uma atividade intelectual, digamos assim, fora da formação principal dele, mas que ele desenvolveu grande interesse. Infelizmente, o Dupuy morreu antes de concluir o grande projeto intelectual dele em economia, que era um tratado de economia política com aplicação no setor público. Em 1861, ele publica um importante panfleto chamado Liberdade Comercial. Trabalhou em revistas especializadas. Antes da publicação da principal obra dele, né, o Sobre a Medida, que nós falamos,
Ele já tinha lido os clássicos, parece que ele conheceu o Cournot, né, colega francês dele, e teve influência de um economista italiano chamado Pellegrino Rossi e de Joseph Garnier, um economista inglês. Não, um economista francês também, Joseph Garnier. Muito bem, o que ele desenvolve no trabalho teórico? Qual é a contribuição teórica de Jules Dupuy na economia teórica, na microeconomia? Primeiro tem essa questão, como se mede a utilidade de bens públicos? Como é que se mensura o nível de bem-estar social proporcionado por bens públicos para facilitar a cobrança de tarifa, a cobrança de impostos? Tá? No sentido de responder essa questão prática, Dupuy ele combina em sua análise econômica, estatística e matemática, lógica dedutiva e técnicas de análise, como, por exemplo, a geometria, o uso extensivo de gráficos, etc. Além da lógica e do desenvolvimento de conceitos, Dupuy destaca-se pela investigação empírica de fatos concretos. Ele também se debruçava em dados, compilava dados, analisava esses dados. Tá? O principal problema econômico identificado por ele era o de como mensurar a utilidade de bens públicos. Como é que se mede o nível de bem-estar social proporcionado pela oferta desses bens pelo Estado? Nesse sentido, ele vai desenvolver o conceito de utilidade marginal e vai aplicá-lo na análise da demanda. Então, ele vai atacar esses problemas práticos, desenvolvendo tais conceitos. Tá? Ele tinha claramente a distinção entre utilidade marginal e utilidade total. Tá? Tentou aplicar a utilidade marginal na compreensão teórica da demanda. Trabalhou bastante com o conceito de excedente do consumidor. Certamente ele não criou o conceito, né, que vem desde autores medievais, mas ele aplicou esse conceito em vários problemas de discriminação de preços. Tá? Ofereceu uma análise de monopólio um pouco mais detalhada do que a de Cournot, que nós vimos que tinha trabalhado com modelos de monopólio. Tá? E principalmente o que é importante nele é como que ele utiliza a elasticidade da demanda para desenvolver técnicas de discriminação de preços. Aquela coisa que o dentista faz, ele percebe que o cliente dele é mais pobre, então ele cobra mais barato, o cliente mais rico cobra mais caro. Né? Isso é muito comum. Quem sistematizou esse tipo de análise foi o Dupuy. Tá? Inclusive, alguns livros de HPE, não o meu, desenvolvem bastante essa contribuição teórica de Jules Dupuy. Mas, como sempre, é o que eu aviso, um curso de HPE não tem que ser um curso de microeconomia. A gente não precisa se aprofundar tanto na análise dessas questões mais técnicas. Dupuy assevera corretamente que o preço dos bens públicos deve estar relacionado ao custo marginal de produzi-los. Na sua análise da demanda, ele é o primeiro autor a relacionar a demanda com utilidade marginal. Ele fala, né, a utilidade de um estoque de bens depende da importância da última utilidade. Então, da última unidade consumida. Quer dizer, é a importância da menos importante de todas as satisfações proporcionadas pelo consumo sucessivo de várias porções do bem. Então, a menos importante delas, que é a última a ser consumida, né, porque o nível de necessidade é menor quando se chega na última unidade consumida. Então, essa menor utilidade, essa utilidade menos importante é que determina a utilidade do estoque. Né? O estoque é o múltiplo dessa utilidade marginal. Então, a utilidade marginal é um conceito fundamental para se entender a utilidade total do estoque. Tá? Ele vai aplicar essa ideia no problema da distribuição de água. Então, ele fala, olha, cada incremento na oferta de água satisfaz para o consumidor uma necessidade menos importante. E essa necessidade menos importante é fundamental para se determinar o valor subjetivo de todo o estoque de água consumido. A necessidade menos essencial atendida pelo bem, quando multiplicada pela quantidade do bem envolvido, define o valor de uso de todo o estoque em questão. E aí desenvolve uma teoria da demanda de Dupuy. A primeira coisa que ele faz é identificar a utilidade marginal com a curva de demanda. É um erro, é o que eu chamo no meu livro de o erro de Dupuy. Né? Ele obtém curvas de demanda empiricamente, como fazia Cournot. Tá? Ele não deriva as curvas de demanda a partir de um problema de maximização de utilidade. Tá? A demanda é determinada empiricamente. Você faz uma pesquisa de mercado, vê quanto o consumidor está disposto a demandar a cada nível de preços e obtém uma curva de demanda que pode ser expressa algebricamente como sendo QD, quantidade demandada, em função de preço. Obtém empiricamente. Aí, ao examinar essa curva de demanda, o Dupuy vai dizer o seguinte, olha, todos os pontos abaixo da curva, portanto, à esquerda dela, já que ela é negativamente inclinada, são situações de desequilíbrio em que a utilidade marginal é maior que o preço. Porque ele fala, né, esses pontos abaixo, veja que ele desenha o preço no eixo horizontal, a quantidade no eixo vertical, né?
Tá? O preço, como vocês estão vendo aí, é a variável independente. Então, pontos abaixo significa que a quantidade é menor. Então, se a quantidade é menor, a utilidade marginal se torna maior. Então, nos pontos abaixo da curva, a utilidade marginal é maior que o preço. Nos pontos acima da curva, a utilidade marginal é menor que o preço, né? Porque a quantidade cresce, reduz a utilidade marginal. E ao longo da curva de demanda, a utilidade marginal é igual ao preço. Então, é sempre possível deslocar-se verticalmente na direção de um ponto situado na curva de demanda. Sempre se ganha utilidade. Né? Então, se você está abaixo da curva, né, a utilidade marginal é maior que o preço, então vale a pena você consumir mais, né, porque você paga mais do que está valendo em termos subjetivos. Né? E se estiver acima da curva, vale a pena consumir menos, porque você deixa de pagar algo que vale menos do que o preço, tá certo? Na margem. Né? Então, o ponto ótimo, né, a situação ótima, é exatamente ao longo da curva de demanda em que preço é igual à utilidade marginal. Essa é a ideia do duplo I. Significa que, ao olhar uma curva de demanda, já se tem a trajetória da utilidade marginal para duplo I. Né? Então, à esquerda da curva de demanda, entre zero e uma quantidade, duplo I determinou a utilidade total no consumo de QD utilidade. Então, ele pega a utilidade marginal, multiplica pela quantidade QD, e aí você tem a utilidade total, é a área toda, tá certo? Abaixo da curva. O excedente é a parte da utilidade total que excede a multiplicação da utilidade marginal pelo número de unidades da mercadoria. Porque se eu pego a utilidade marginal, o número de unidades, eu tenho a área de um retângulo. Né? Mas ele fala, toda a utilidade envolvida, a utilidade total, até um certo nível de preço, é toda a área embaixo da curva. A área embaixo da curva é maior do que a área do retângulo. Então, existe um excesso de benefício, tá? Superior àquilo que foi efetivamente pago por esse benefício. Né? Que seria preço vezes quantidade, ou preço vezes utilidade marginal, porque quantidade aí é utilidade marginal. Né? Então, não, preço é utilidade marginal. Tá? Então, utilidade marginal, né, que é o preço vezes a quantidade, tá certo? Isso me dá a utilidade efetivamente paga. Né? Mas ele vai dizer, não, mas todo o benefício é a área abaixo da curva. Portanto, existe um excedente, que ele chama de Unis PC de Benefice. Isso aí, na verdade, é o excedente do consumidor. Então, a curva, dada a curva da utilidade marginal, que é a curva de demanda, idêntica à curva de demanda, então o excedente do consumidor é a área esquerda da curva de demanda, entre zero e uma certa quantidade, certo? Menos a despesa com a mercadoria, né, que é preço vezes a quantidade, ou utilidade marginal vezes a quantidade. Esse gráfico ele vai esclarecer. Né? Então, o preço é no eixo horizontal, não no eixo vertical, como os livros de Mico. Ali está a quantidade, né? Aqui está a curva de demanda, que coincide com a utilidade marginal. Então, dado um preço, tem uma quantidade associada a ele. Tá? Então, toda essa área abaixo da curva de demanda, tá certo? Então, dada essa quantidade QD, então a área abaixo dessa quantidade de demanda, tá? O que inclui a área dentro do retângulo, abaixo que eu falo, abaixo e à esquerda, né? Abaixo e à esquerda, que inclui a quantidade de demanda, é o benefício. O que foi pago pelo benefício, exatamente, é esse retângulo PQD. Então, há um excesso de benefício, que Juros Dupuy chama de excedente do consumidor. É claro que a análise dele comete muitos erros. Né? Ele interpreta as funções de demanda como funções de utilidade, que aí fica muito fácil medir a utilidade marginal, né? Porque a demanda é a utilidade marginal. Se isso fosse possível, uma série de dificuldades que envolvem o conceito de utilidade seria imediatamente solucionada. Toda a questão da medida da utilidade marginal, seria solucionada porque essas coisas seriam medidas por preços. Né? A própria função empírica da demanda individual, obtida pela relação observada entre preços e quantidades, permitiria quantificar a utilidade marginal. Né? A utilidade marginal é o preço associado a cada nível de quantidade ao longo da curva de demanda. Então não haveria problema da medida de utilidade, né? Que é um problema muito complexo. A questão da cardinalidade, da medida numérica da utilidade. Né? Para a Dupuy, ela estaria prontamente resolvida pela curva de demanda, que é um erro. Né? Tá certo? Mas o Dupuy não percebeu isso. Tá? Então, você pode fazer comparações interpessoais, você vê o preço que cada um está disposto a pagar, você pode comparar as próprias utilidades que cada indivíduo carrega em sua mente, né? Porque a utilidade é sempre medida em meios monetários. Tá? Ora, o Dupuy tinha essa falha microeconômica, ele não percebeu que tinha uma hipótese que ele estava assumindo, né?
Era a hipótese de que utilidade total e renda deveriam caminhar proporcionalmente. Bom, dá para se perceber isso com um desenvolvimento de matemática elementar, de economia matemática elementar, né? Muito bem, vamos supor, vou demonstrar o equívoco de Dupuy, né? Vou mostrar matematicamente que função de demanda e utilidade marginal não é a mesma coisa. Tá? Basta construir um problema de maximização condicionada da função utilidade U, sujeita a uma restrição orçamentária, supõe que eu tenha N bens aos preços P1, P2, Pn e uma renda R. Então, vamos fazer o exercício já bem conhecido de vocês, na maximização da utilidade, na escolha de N bens, x1, x2, xn. Vamos montar a chamada função de Lagrange, né? esse φ aí. Né? Então, o φ é U de x1, x2, xn, mais o lambda de Lagrange, eu vou colocar a restrição, R, menos, e aqui x1, P1, menos x2, P2, que é menos o orçamento. Né? Então, eu tenho que maximizar essa função, derivá-la, igualar a zero. Né? Então, eu vou derivar dφ de lambda, derivar em relação a cada uma das variáveis, cada uma das quantidades, dφ de x1 igual a zero, e derivo essa função em relação a lambda também, né? Que obriga a atender a restrição, né? dφ de lambda igual a zero, para φ de 1 a n, pegando todos os n bens. Né? dφ de xi, para ir de 1 a n, eu pego todos os bens. Bom, isso facilmente chega ao resultado que du, ou del, né, del xi é igual ao lambda pi. Né? Se o xi é um numerário, pi é igual a 1 e o lambda é simplesmente del xi. Lambda é a utilidade marginal da moeda. Né? Então, a hipótese dele, quando iguala a utilidade marginal com PI, é a hipótese de que o lambda é igual a 1. Quer dizer, os preços só substituem as utilidades marginais, ou seja, o I é igual a PI, como faz o Dupuy, se lambda é igual a 1, ou seja, na situação em que del M é igual a 1. Né? M é a moeda total disponível, né? Ou a renda monetária do indivíduo. Então, o que Dupuy estava imaginando, talvez ele não tenha percebido isso, mas ele estava assumindo implicitamente a hipótese que a variação da moeda é igual ao incremento de utilidade. Né? O que a gente não pode supor isso, né? Talvez para pequenas variações, né? Mas a variação da utilidade não é igual à variação da moeda, portanto, aí se determina matematicamente o erro de Dupuy. Falemos agora de Gossen, Hermann Heinrich von Gossen. Um economista alemão, nasceu em 1810, faleceu em 1858, faleceu com apenas 48 anos. Na vida era relativamente desconhecido, mas é um autor que nós da HPE damos grande destaque. Gossen, de fato, propiciou um acentuado desenvolvimento das noções de utilidade e de utilidade marginal. Ofereceu uma boa exposição, principalmente algébrica e geométrica, e procurou articular essas técnicas matemáticas a uma teoria psicológica de conteúdo hedonista, ou seja, que trabalhava com a hipótese de que o homem buscava o bem-estar ao longo da vida. Pela primeira vez, a teoria da utilidade marginal é consistentemente aplicada na investigação dos problemas da formação dos preços, da troca de mercadorias, problemas de natureza microeconômica. Gossen propõe-se fundamentar toda a economia na noção de prazer e dor. Para tanto, publica em 1854 o seu livro Desenvolvimento das Leis das Trocas. Obra que permaneceu desconhecida entre os contemporâneos, mas de valor inegável. Nesse livro estão demonstrados os principais teoremas da doutrina subjetiva do valor, que apareceriam anos depois em Jevons. O próprio Jevons admitiu a proximidade com Gossen, é um exemplo de descoberta simultânea, um novo exemplo. Jevons só conheceu a obra de Gossen depois de desenvolver ideias semelhantes de modo independente. Então, Gossen passou por esse mundo de uma maneira desconhecida e se consagrou depois entre os historiadores. Ele tinha consciência do conteúdo revolucionário de seus escritos, se considerava um novo Copérnico da economia, o Copérnico foi na física, ele seria na economia. No entanto, a obra dele teve pouca repercussão, pelo menos nos anos em que ele viveu, e aí ele se tornou um homem amargurado, se sentia fracassado. Né? De fato, o legado dele foi ignorado por 3 décadas, até ser descoberto por Jevons em 1878. Jevons reconheceu que o Gossen era um predecessor dele, né? Precedera muitas das suas ideias,
de forma que Gossen voltou a ficar em evidência e o livro dele foi reeditado. Aliás, ficou em evidência, nunca esteve muito em evidência. Era um autor desconhecido. E o livro dele, em reconhecimento, né, a grande contribuição que ele prestara, o livro dele teve uma nova edição, né, ele foi reeditado e publicado em 1889. O livro dele, vamos chamar o livro principal dele, e único, né, que é de 1848, se intitula, vamos ver o original alemão, Der Gesetze des menschlichen Völkers und der daraus fließenden Regeln für menschlicher Handeln, que a gente pode traduzir como desenvolvimento das leis das trocas entre os homens e as regras resultantes para a ação humana, ou simplesmente desenvolvimento das leis das trocas. Um livro razoavelmente bem escrito, no qual o autor procura ilustrar as suas ideias com exemplos fictícios, ajuda de tabelas, ajuda de desenhos, né, um pouco de geometria. Um livro que não foi talhado para a época e que surgiu, que não encontrou inicialmente respaldo do público leitor. O livro tem alguns pontos negativos, de fato, né? A apresentação é um pouco pesada, as deduções matemáticas são complicadas e fatigantes, principalmente para o público geral do século XIX, que não estava acostumado com o emprego da matemática na economia. Gossen acabou sendo uma das figuras mais trágicas na história do pensamento econômico. Era um pensador profundo e original, que acabou desenvolvendo o seu pensamento na forma de exercícios matemáticos, às vezes um pouco deficientes, né? Uma álgebra e uma aritmética relativamente complexa para os padrões da época, muito inovadora, muito original. Não sabemos o grau de intimidade desse autor, né, de Gossen, com as obras de Bentham, mas Gossen desenvolve um cálculo econômico imediatamente aplicado aos princípios da filosofia moral de Bentham. Tá? Há uma proximidade, né, de Gossen com Bentham, mas parece que ele não conheceu, não tinha grande intimidade com a obra do filósofo moral. De fato, muita coisa permanece oculta e desconhecida dos interesses intelectuais e das filiações de Gossen. Tá? A vida dele é pouco conhecida. Os biógrafos não têm muito material para trabalhar a respeito das influências, daquilo que caracterizou a formação intelectual dele. Mas vamos trabalhar com o modelo dele. Ele parte de algumas hipóteses, né? Então ele imagina que os homens, as pessoas, são inexoravelmente movidas pelo intento de aumentar a satisfação ao longo de toda a vida até alcançar o máximo alcançável. Então não é um hedonismo míope, né? Não é alcançar o máximo de prazer no curto prazo, mas distribuir, né, os eventos de prazer ao longo da vida de forma a se obter um máximo na somatória de todos os anos. Então ele acha que as pessoas organizam as possibilidades de derivar prazer de tal forma a encontrar o máximo da somatória de prazer ao longo da vida. Se as pessoas são diferentes, atuam de modo diferente, é porque têm opiniões diferentes sobre essa grandeza dos prazeres e de que maneira elas poderiam maximizar ao longo da vida, né? Note que as pessoas têm diferenças nas preferências temporais, alguns dão mais importância ao presente, outras mais ao futuro. Isso faz com que as estratégias não sejam exatamente iguais, então depende muito da característica individual, mas todos buscam, dentro das suas características, maximizar o prazer ao longo de toda a vida. Inclusive, um asceta, né, um monge penitente, também faz isso, embora pelo comportamento aparente, por serem pessoas tão abnegadas, tão dispostas a sacrifícios, parece que eles não têm esse hedonismo que maximiza o prazer ao longo da vida. Mas o que o Gossen está dizendo é que não só tem, como são os mais hedonistas. Olha só. Que ironia. Vamos ver as palavras de Gossen nessa passagem. Mesmo o asceta, que aparentemente se distancia o mais possível desta finalidade, pensando alcançar o reino dos céus pelas mortificações e privações de todo gênero que se impõem voluntariamente, demonstra a verdade deste princípio. Abstraindo o fato de que até certo ponto ele até pode ter prazer em seguir tais hábitos, de qualquer modo, só é levado a tais ações porque está convencido de que as privações que se impõem voluntariamente nesta vida lhe serão muitas e muitas vezes recompensadas no além. E se esta convicção lhe for tirada, imediatamente adotará uma maneira de atuar inteiramente oposta à anterior. Aliás, a história nos fornece exemplos abundantes
de pândegos frívolos que se tornaram ascetas, e ao contrário, de monges penitentes que se tornaram grandes pândegos. Em relação àquele princípio, o asceta só difere do pândego porque é um egoísta muitíssimo mais insaciável. O que a terra oferece não basta como soma de prazer, quer mais, e pensa obtê-lo com seu procedimento. Obviamente, isso é uma ironia. Eu não imagino que o asceta seja um hedonista, mas o Gossen está dizendo que o princípio do hedonismo é tão forte que ele atinge mesmo pessoas que, pelo comportamento, pareciam se afastar muito do hedonismo, como o asceta. Né? Aí o Gossen vai dizer de uma maneira irônica que não, que o asceta é o mais egoísta. Então toda a humanidade é movida por esse princípio de prazer. É essa força que move o comportamento humano, em especial na esfera econômica, e o economista deve explicar com base na atuação dessa força, assim como a força da gravidade move o movimento dos planetas, etc. Força que está sujeita a leis determinadas e específicas que fornecem ordem e coesão entre os homens, de modo análogo às leis da gravitação que conferem harmonia aos movimentos celestes. Veja que essa força ela não é atenuada mesmo com a pregação moral, ela não pode ser eliminada, é um fato natural. Tá? A ética não pode eliminar esse impulso hedonista dos seres humanos. E aí o Gossen vai além, diz que essa força foi feita pelo Criador, do mesmo modo que o Criador, né, fez as forças físicas que comandam o movimento dos corpos, também concebeu a força do hedonismo, que ordena o funcionamento do homem em sociedade. Então não se pode eliminar esse impulso hedônico que move os homens na vida econômica e na vida social. Olha o que escreve Gossen a respeito. O Criador também este engano previu. Engano no sentido de tentar eliminar o hedonismo. Né? E deu a esta força uma intensidade tão extraordinária que toda a luta do homem contra os seus efeitos pode enfraquecê-la, mas não pode paralisá-la. E por mais que o homem se esforce por destruí-la em uma de suas manifestações, sempre surge novamente com maior força numa outra direção, inesperada e imprevista. Vejamos alguns aspectos da teoria de Gossen. Né? Tem uma teoria subjetiva, né? Tem elementos subjetivos que comandam a ação humana, e o Gossen vai teorizar sobre esses fatores, né, subjetivos que condicionam o comportamento humano. Ele diz que eles são arbitrários, que eles não são arbitrários, pelo contrário, que estão sujeitos a leis de operação. Tá? Existe um ordenamento, uma lógica que explica a ação desses fatores subjetivos. Portanto, ele vai fornecer um tratamento teórico sistemático, de modo a utilizar essa mecânica do funcionamento dos fatores subjetivos na explicação do fenômeno das trocas. Tá? Ele diz, o que se passa na mente de um indivíduo é semelhante ao que se verifica em outras mentes, e as forças que impelem ao prazer estão sujeitas a características comuns de atuação, e cabe ao teórico, ao economista, identificar essas leis e o modo de atuação delas. Aí aparece a primeira lei de Gossen, que diz o seguinte, no consumo ininterrupto do bem, a grandeza do prazer, derivado desse consumo, cai até a saturação. É a proposição simplesmente da lei da utilidade marginal decrescente. O Gossen não utiliza a expressão utilidade marginal, ele chama de grau final de prazer. Tá? Grau final de prazer é uma expressão que depois vai ser uma expressão que vai ser usada pelos Jevons. Ele chama de grandeza final do prazer. Tá bom? E aí ele vai analisar, uma vez enunciado essa primeira lei, né, da mecânica do prazer, ele vai estudar alguns aspectos dinâmicos do mecanismo de geração de prazer. Ele diz que a intensidade do prazer gerado no consumo, né, depende do número de repetições do evento gerador de prazer e dos intervalos entre uma e outra repetição. Ele explica que o prazer varia em função da frequência em que o fenômeno ocorre, né, e da duração em que ele é sentido. Em cada repetição sucessiva, o prazer, que inicialmente é maior, ele se reduz, tá? Ele se torna menos intenso, então há uma queda da intensidade do prazer com a repetição do evento, tá? À medida que o indivíduo vai se acostumando àquele prazer, né? O prazer vai diminuindo. Então, ele fala assim, né? A duração do tempo em que algo é sentido como prazer, o período de manifestação do prazer, ele fica cada vez menor quanto mais o fato gerador do prazer se repete. Tá? Então você vai no museu, aí vem lá, sei lá, a pintura da Mona Lisa, sente um grande prazer. Se você tivesse a Mona Lisa no seu quarto e ficasse olhando o tempo todo para aquela pintura, já não sentiria tanto prazer. Tá? Ou o prazer não só seria menos intenso, como ele não duraria tanto. A duração do tempo em que
prevalece o sentimento de prazer é menor com a repetição do ato gerador de prazer, digamos assim. Inclusive, Gosse chega a falar numa frequência ótima. Para cada prazer, Gosse acredita na existência de uma frequência que garante o máximo de prazer na soma total. E ele fala, se aumentar essa frequência, o prazer total pode diminuir até o ponto em que repetições contínuas ou infinitesimais não produzem mais nenhum prazer. Tá? Por exemplo, quando se contempla, pegando o mesmo exemplo que eu citei, quando se contempla um quadro, o mesmo quadro por muito tempo. Além disso, a intensidade e a duração do prazer depende da própria acuidade dos sentidos. Tá? Isso já estava no Benta, né? Disse que a capacidade de derivar prazer, né, de uma determinada circunstância depende da sensibilidade do indivíduo. Tá? Dependendo da idade, do gênero, da educação, da firmeza de vontade, do grau de refinamento do indivíduo, ele pode sentir mais prazer de um determinado evento. E o Gosse segue bem também nesse sentido, né? O modo como a maior ou menor acuidade dos sentidos afeta os prazeres é fundamental para entender a intensidade e a duração deles. Tá? Ele diz que pessoas que são mais educadas em sentir prazer aumentam a sua capacidade de derivar prazer. Tá? Como, por exemplo, um especialista em vinho, um enólogo, um sommelier, ele sente mais prazer em tomar vinho, ou talvez um grande chefe de cozinha tenha mais prazer em degustar um bom alimento, né? Porque ele tem os sentidos, ele tem um paladar mais aguçado, ele é treinado nesse sentido. Tá? O Gossen diz, o exercício dos sentidos aumenta o prazer proporcionado por eles. Tá? Vamos à segunda lei de Gossen e o outro problema que ele resolve, que é o seguinte, como combinar a posse de diferentes objetos no intuito de maximizar a soma dos prazeres? É parecido com aquele problema de maximização de utilidade típico de cursos de economia. Como é que se combina os bens numa cesta de consumo de forma a obter o máximo de satisfação ou o máximo de utilidade? Aí o Gossen enuncia a sua segunda lei, né, que é um teorema. Né? É um teorema que utiliza a primeira lei, quer dizer, a partir da primeira lei se demonstra, né, portanto é um teorema, se demonstra a validade da segunda lei de Gossen. Eu vou enunciar essa lei. A maximização de prazer recomenda que se escolha o tempo dedicado ao usufruto de cada objeto, de forma a se igualar entre todos os objetos a grandeza final de cada prazer singular ou o valor do último ato de prazer. Tá? Então, eu vou demonstrar isso, mas eu já vou adiantando. Isso é muito parecido com o que se aprende em micro, que são os princípios equimarginais, a igualdade entre a utilidade marginal por unidade de preço, ou a utilidade marginal é igual à razão dos preços. Né? Esse teorema fundamental da microeconomia é exatamente a segunda lei de Gossen. E vamos ver como é que ele demonstra isso. Então, ele usa argumentos geométricos, ele desenha esses triângulos, né, para descrever a evolução do grau final de prazer, ou da grandeza final de prazer, acho que é o termo que ele usa, que é mais apropriado, na grandeza final do prazer, de dois bens. Né? Então, ele representa esses triângulos, as distâncias verticais, tá, representa a intensidade do prazer, tá? O tempo transcorrido no ato de consumo é assinalado na base horizontal dos triângulos. Tá? A intensidade na vertical. Então, imagine que inicialmente todo o tempo T disponível para o consumo é alocado no triângulo da esquerda. Nada é consumido do outro bem, representado no triângulo à direita. Então, eu estou no ponto T, no bem A, e estou na origem do bem B. Tá? Não tem nenhum prazer, porque não tem consumo de bem B. Aí eu gosto de dizer o seguinte, olha, quando se distribui o tempo de consumo entre os dois bens, se obtém o maior prazer. Tá? E o máximo de prazer, a estratégia de repartição do consumo entre os dois bens, que garante o máximo de prazer, é aquela em que se obtém a mesma altura nos dois triângulos, o mesmo grau final de prazer nos dois casos. E aí ele demonstra isso geometricamente. Né? Vamos começar inicialmente no ponto T, né, alocando o tempo T só no consumo do bem A e a origem O no consumo do bem B, tá certo? E aí vamos começar a diminuir o tempo alocado no bem A, deslocando para a esquerda, e aumentar o tempo consumido no bem B, ou seja, deslocando para a direita. Quando eu chego nos tempos TA e TB, as duas alturas são iguais. Tá? Veja que até esse ponto, ao se diversificar o consumo, há um ganho de prazer. Porque se simplesmente a área ganha, que é a medida da área desse trapézio, no triângulo à direita, associada ao bem B, é maior do que a área perdida no triângulo à esquerda associada ao bem A.
né? E o máximo de ganho é quando as duas alturas finais são iguais, ou seja, TA A é igual a TB B. Note, esses dois trapézios menores, eles são iguais, mas no triângulo B, o trapézio OBB'TB é maior do que o trapézio no triângulo A. Exatamente, o ganho de utilidade, o ganho de prazer no triângulo B é o triângulo CBB'. Tá? Esse é o ganho de prazer líquido, que pode ser visto claramente aí no desenho da figura. Tá? E aí se atinge o máximo de prazer. Não adianta continuar diversificando, não adianta ir para um tempo menor, um tempo TA' menor no bem A e um tempo TB' menor no bem B, porque aí as áreas já não se compensam. Ou seja, diminuindo ainda mais o consumo de A, eu tenho uma perda de prazer no consumo de A representada pelo trapézio TA', a duas linhas A. O ganho de prazer em B é o trapézio TB', TB, B', B duas linhas. Nesse caso, o lado vertical maior deste último é o lado vertical menor do primeiro trapézio. Então, claramente, há uma perda líquida de prazer. A área do prazer adquirido em B, que é o TB', TB, B', B duas linhas, é menor do que a área do prazer perdido em A. Então, fica demonstrado, né, que a maneira de repartir o tempo de consumo de dois bens, de modo a maximizar o prazer, é igualar o prazer final ou o grau final de prazer no consumo dos dois bens. Essa é a segunda lei de Gossen. É a condição de equilíbrio das trocas, né, que aparece nos cursos de micro, é a igualdade entre as razões de utilidade marginal por unidade monetária despendida. Tá? A ideia de que as utilidades marginais comandam as relações de troca entre os bens, que depois será muito explorada por Jevons, né, essa lei fundamental, essa equação fundamental de Jevons, já estava presente em Gossen e corresponde à segunda lei de Gossen, que é exatamente o que em microeconomia se determina como a condição de maximização de utilidade na distribuição dos bens numa cesta de consumo. Finalmente, vou enunciar a terceira lei de Gossen, que é uma lei simples, que explica a origem do valor, e diz que que um bem adquire valor quando a demanda por ele excede a oferta, ou seja, só bens escassos têm valor, e a escassez subjetiva, a escassez diante do desejo pelo bem, é a fonte do valor. Tá? Então, essa teoria do valor subjetiva, que vê basicamente no desejo, né, o desejo diante da escassez, é a chamada terceira lei de Gossen. Okay? Muito bem, então vocês estão vendo que Gossen ofereceu uma série de inovações que depois ficaram incorporadas no acervo da teoria microeconômica. Ele elabora outros insights que serão explorados e aperfeiçoados, né, no advento da economia marginalista. Por exemplo, a regra entre a repartição de tempo entre trabalho e lazer, também explorada por Gossen anos depois. Né? Como é que o indivíduo reparte o tempo entre trabalho e lazer para obter o máximo de prazer? Ele fala, olha, tem a utilidade marginal, tá certo? Ou o último ato criado em cada prazer, né? Que deve ser igual ao sacrifício para criar este último ato no último momento. Então, o sacrifício para se criar o último ato de prazer é o trabalho, né? Tá? Que como é sacrifício, eu posso falar de desutilidade. Né? Então, tem a desutilidade marginal do trabalho e a utilidade marginal no consumo do bem obtido com esse trabalho. Quando há a igualdade entre a utilidade e a desutilidade, se atinge a alocação ótima do tempo entre trabalho e lazer. Tá? Então, a partir daí se define uma regra para a repartição do tempo entre essas duas atividades que obtém o máximo de prazer. Nas palavras de Gossen, o último átomo criado em cada prazer deve ser igual ao sacrifício para se criar este último átomo no último momento. É a famosa tese da desutilidade marginal do trabalho. Então, concluindo, né, o Gossen, né, depois o Jevons, são os autores marginalistas que mais se aproximaram do hedonismo filosófico de Jeremy Bentham, do filósofo moral, a crença de que os homens são movidos pela busca do prazer e pela aversão à dor. Tá? Então tem essas influências. Tá? Como se conhece pouco de Gossen, não se sabe até que ponto, né, o Gossen aderiu ao hedonismo filosófico, o que ele conheceu realmente da obra de Bentham, mas existe essa similaridade. Tá? A ideia do homem hedonista, o homem movido por prazer. Isso está em Jevons, isso está em Bentham, isso está em Gossen. Okay? Ficamos por aqui. Um abraço.